Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Lima, tenho dois filhos, o Murilo de 14 e o Miguel de 7. O Miguel é autista, então eu decidi falar com as mães para mostrar que cada uma tem a sua história e toda história tem a sua escrita. Afinal, somos muitas. Eu deixei a Polícia Civil para conhecer um mundo novo, a educação. A nossa convidada de hoje é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, é mantenedora do Colégio de Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Paula Velar, Simone Cotrim, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, eu que agradeço. Simone, eu gostaria que você começasse nos dizendo o que você fazia antes de ser mantenedora do colégio. A minha primeira formação eu fiz direito, né? E durante esse período, desde quando eu entrei, há 25 anos, né? Eu fiquei 25 anos. Eu entrei no sentido de fazer realmente, de me dedicar. Eu entrei, prestei concurso. Logo na sequência, eu comecei a fazer direito no sentido de realmente me dedicar à carreira na Polícia Civil, né? Pensei em ser delegado de polícia, só que eu jamais imaginei que eu não combinava com aquilo tudo. Daí, quando eu estive lá, eu percebi que eu realmente não estava na carreira que eu havia escolhido. Achei até que eu pudesse advogar, fui advogar, tirei a OAB, fui advogar e vi também que não era aquilo. Fiquei bastante frustrada, porque quando eu fiz direito, eu achei que eu pudesse com a legislação, e eu fiquei bastante frustrada, porque eu vi que lá fora o que movimenta não é a legislação, e sim a vontade do. É o sistema. É o sistema. É o sistema. Voltando um pouquinho, você disse que você prestou o concurso, lá você não ia às ruas, você ficava interno? Interno, sempre trabalhei sozinha, né, por uma questão autística de ser. Trabalhava muito tempo à noite, justamente depois isso entrou até como uma das características, essa questão de querer trabalhar à noite, porque tinha menos movimento mesmo. O que você fazia? Então eu era agente de telecomunicações policial. Você recebia demandas? Pessoas não, eu trabalhava com o computador. Mas como que era essa demanda? Era igual existe a prisão dos infratores e a gente tem que colocar no sistema, tipo a ficha mesmo, né? Fazer a ficha corrida. Então a gente recebe o processo e faz a ficha corrida. E aí você ficou 25 anos na polícia e de repente você falou, bom, não é isso que eu quero, eu vou advogar. Quando eu tinha já 15 anos de polícia, como aconteceu, né? Não, eu tentei advogar paralelamente. Só que é impedido também, tem outro, né? Você vai se frustrando a cada dia. Cada dia que você toma conhecimento, aí foi que eu não consegui. E quando eu já tinha 15 anos de polícia, eu falei, preciso mudar a minha vida. Isso é algo que eu gosto, né? E como eu venho também de família, eu tenho vários educadores na família, eu falei, eu vou montar uma escola. De repente, assim, todo mundo me deixou meio doido. Mas aí foi dentro, assim, você ainda estava na polícia quando você decidiu abrir a escola, foi isso? Foi longo prazo, né? Eu estava na polícia, daí eu fiquei 10 anos e por isso que eu falo, né, que eu trabalhava à noite. E de dia eu ficava na escola. E aí conta um pouquinho pra gente, como que foi a abertura dessa escola? Você teve que virar a chave. E, assim, de noite você atuava numa área e pela manhã você foi atuar em outra. Mas como que foi essa transição? Foi bem igual eu comento. Eu sou uma pessoa tímida, né? E para mim foi porque assim, apesar, eu sempre amei educação, sempre amei estudar, mas eu nunca tinha tido contato com pessoas. Então, naquele momento, eu me vi obrigada a ter contato com mães, as mães vêm, as mães perguntam, e eu precisei virar a chave, né? Me auto-adaptei à situação e consegui aí com bastante empenho. Mas aí conta pra gente, você já tinha um local, você tinha recursos na época, como que foi? Então, não, eu não tinha nada de recurso, muito pelo contrário. Foi em dezembro, um momento da minha vida assim que eu falei, meu Deus do céu, ou eu mudo de área, ou hoje vai chegar todo mês de dezembro, então eu não vou poder viajar, eu não podia viajar, é uma loucura. E eu fiquei pensando, eu falei, vou montar uma escola, totalmente sem recursos. Daí o que eu fiz? Pedi um empréstimo, convidei algumas pessoas não quiseram participar comigo, minhas irmãs, minha comadre, todo mundo me achando meio doido, né? Porque como é que muda de uma área para outra assim? Até que eu conheço de infância uma moça, né, que ela aceitou, ela havia acabado de abrir uma escola, ela falou assim, Simone, vem que eu abro com você e tal, a gente monta o ensino fundamental. Infelizmente a sociedade não deu certo, porque a outra escola delas era muito longe, depois de 6 meses nós desfizemos a sociedade e foi dando certo.
Aí você embarcou sozinha. Meu esposo assumiu porque daí ele começou a cuidar do financeiro. Porque na época quem cuidava era eu quando elas estavam aí, daí eu assumi Sim. só o pedagógico. Na época você tinha apenas uma unidade, então você recebia alunos do maternal até que série? Não, eu já naquela época, como elas vieram com a intenção de montar o fundamental, quando eu abri já era do berçário ao quinto ano. Ah, você Eu já já abri fez? assim, E daí eu fiquei com as crianças lá, que já haviam sido matriculadas, mas já fiz uma do berçário ao quinto ano. Na época, você consegue lembrar, né? Faz tanto tempo, Simone. Quantos alunos você tinha mais ou Eu menos comecei com 14. ao todo? Ao todo, um pouquinho em cada sala. E hoje? Quantos alunos a escola possui? Hoje nós estamos com 250 alunos. E quais são os principais desafios de fazer uma gestão em uma escola? Porque você começou, você tinha 14, hoje você tem 250. Como que é fazer a gestão de tudo isso? Não é fácil, deu uma piorada depois que eu dividi, né? Montei a segunda unidade, que eu pensei que fosse ser tranquilo. Depois de quanto tempo você montou a segunda? Depois de 10 anos. Foi em 2013, uns 6 anos. Porque foi assim, ó. Como eu disse, eu montei do berçário até o quinto ano. Eu comecei a receber bastante aluno e lá ficou pequeno. Então, para as crianças de primeiro ao quinto ano, lá era muito pequeno. Daí já me veio a necessidade de comprar a segunda unidade. Uma pessoa conhecida minha sabia que um outro espaço estava sendo vendido. Eu fui lá e falei, não, vamos pegar e vamos tocar lá e vamos dividir. Daí, como eu vi ali a expectativa das mães, principalmente dos menores, de ter um ambiente só para eles. E dos maiores, aqui é muito pequeno, eles precisam de mais espaço. Então, foi aí que eu resolvi dividir as duas unidades. Daí você falou do desafio. Não é fácil, porque eu tenho que estar, eu sempre sou muito presente. Eu que acompanho a parte pedagógica e a parte jurídica também, que às vezes dá algumas ocorrências. E daí, ou às vezes eu estou na unidade e eu tenho uma agenda bastante completa e eu tenho que cumprir bastante agenda, porque às vezes eu estou na 1, às vezes eu estou na 2. Ontem, com a abertura das Olimpíadas, eu fiz 3 aberturas das Olimpíadas, 2 aqui e uma lá. Então, ele leva a bandeira, ele traz bandeira, mas é gostoso. Para mim, igual voltando um assunto, fazendo aí essa com a Polícia Civil, para mim eu terminei, apesar as pessoas veem o ambiente escolar um ambiente muito tenso, mas eu sempre vi como um hobby. Para mim é uma delícia. Para mim é uma verdadeira impressão que eu estou constantemente me divertindo, eu não vejo. Então você fez a melhor escolha. Foi. Largar Foi. a polícia e vir para a educação. Foi, porque lá era tudo muito, apesar de eu ter esse perfil mais introspectivo, menos comunicativa, lá era muito assim, sabe? Assinar, ficar com meio papel, assinar e sair. E eu gosto e assim, né? E o que eu percebi? Teve uma época que eu estava lá com os dois ambientes, né? Eu percebi que lá é tão pesado, que as pessoas só usam roupa preta e cinza, sabe? Assim, nada contra, mas assim, um belo dia eu estava fazendo um curso lá na polícia, e foi logo depois de um jogo de futebol do Brasil, eu fui com a camisa do Brasil. Olhei, tava todo mundo com preto, cinza, roupa jeans, né? Assim, tem gente que tá com o povo mais triste. Lá na escola é tudo colorido, né? E as meninas, eu percebo que os professores em si, eles são mais, dá a impressão que eles são crianças como as crianças, então eles não se importam, né? Eu ainda tenho algumas dificuldades de pôr decoração, de pôr as professoras não, parece que brincam junto, então é um ambiente muito gostoso. É porque você teve que recomeçar, né, Simone? Você saiu de uma área jurídica, né, e veio para a educação. A educação não te limita, ela abre horizontes, ela faz com que você enxergue o mundo de outra forma. Você pretende ampliar e, de repente, abrir o ensino médio? Existem muitas dificuldades com as próprias crianças, o sistema e as famílias que sempre me impediram de querer abrir o ensino médio. É um ambiente tenso, porque as crianças... adolescentes. Porque eu percebo isso no nosso 9º ano, eles já ficam bastante diferentes, e eu fico imaginando a preocupação que é um ambiente de ensino médio. Eu sou uma pessoa que Muita responsabilidade. muito assim, preocupada com o desenvolvimento emocional das crianças, né? Não sou pedagógico, e são crianças que elas dão bastante trabalho para estudar, e a gente assume aquela responsabilidade. Então a gente quer que eles estudem, e eles não estão querendo muito estudar, então eu tenho esse receio de ter esse tipo de trabalho. Porém, faz pouco tempo, essa semana, eu tive essa vontade, porque meu sobrinho vai o ano que vem para o 8º ano, eu acredito que a gente tenha por aí 2 anos para pensar nisso. Porque eu sempre me preocupei com as crianças que saíram daqui do 9º ano. Aqui é um ambiente muito familiar. É tão familiar que a gente consegue
impedir alguns danos emocionais, alguns comportamentos inadequados, em loco. Então eles terminam ficando muito ingênuos perto do mundo lá fora. Tanto é chegando no nono ano, eu me preocupo. Lá fora o mundo é uma loucura. Então, daí até pensando, eu até então, né, nunca tinha tido tantas crianças autistas, agora eu tô tendo muito. E eles chegaram no Fundamental 2. A gente vai falar disso até no próximo bloco. Né? Daí essa minha preocupação que surgiu essa semana. Apesar que é assim, por que também eu não pensava em montar? Existe uma estrutura diferenciada. Para eu montar, eu tenho que ter uma estrutura diferenciada, então eu vou ter. Mas como são 2 anos, dá para ir pensando. Então você teria, assim, no caso, uma terceira unidade, porque aqui já não ia comportar. Não, terceira unidade não. Porque é aquela coisa, dar conta fisicamente ou dar conta é complicado. Sim. Se eu vier a montar, é para construir aqui. Entendi. Você pretende ampliar o prédio. Para a gente fechar esse bloco, eu quero voltar assim do início, lá de quando a Simone começou, lá com os pequenos, os 14 alunos, mas o que eu vejo ainda? Tem muitas mães, claro, que aquelas que precisam, elas não pensam, elas 2 vezes elas já vão logo para a escola, mas tem mães que assim têm aquele receio de colocar a criança muito cedo na escola, eu tenho medo, ele ainda é muito pequeno. De fato, a escola faz diferença quando ele entra, né, bem no início. O desenvolvimento dela é outro, né, Simone? Fala um pouquinho pra gente fechar esse bloco. Eu não consigo visualizar mais uma criança que não esteja no ambiente escolar pelo menos com 4 anos. Tanto é que existe uma legislação até que obriga a partir dos 4 anos, é obrigatório estar no ambiente escolar. Por que não dá mais? Existe um aprendizado que você tem com a criança de 0 a 5 para 6 anos, que é imprescindível para fazer uma base para a educação na hora que começar lá no primeiro ano. Então você faz um trabalho com um berçário, por exemplo, você fala assim, não, eu só vou com 4 anos. Só que no berçário, nós trabalhamos as crianças para que elas sejam autônomas. Tem a questão do trabalho. Daí a mãe fala assim, nossa, eu não dou conta de 1 em casa. Como é que vocês dão conta de 10, de 14? E, gente, não somos nós que ficamos ali no colo dando a mamadeira. Eles têm a cadeirinha, a gente vai ajudando a criança a segurar a mamadeira. Depois comer com a colherzinha. Então, assim, é todo um trabalho. É todo um processo. Igual eu estava até comentando com em outra entrevista que eu fiz, existem características de desenvolvimento que a criança precisa ter para poder desenvolver pedagogicamente. Vou falar alguns, né? Por exemplo, para a criança estar preparada para tirar fralda, eu até brinquei, ela precisa estar pulando com os 2 pés. Então, se a gente não observa isso, ela não vai tirar fralda lá, vai ficar lá com 4, 5 anos. Então, o momento de tirar fralda na escola é com 2 anos. Então, a gente já sabe que a criança está preparada, né? Então, por exemplo, todas as atividades que a gente faz na educação infantil desenvolvem, por exemplo, a coordenação motora. Sim. Então, a criança que não frequenta um ambiente escolar, imagina que ela chega no primeiro ano, não tem mais, não dá mais. Mesmo lá com 4 anos, já chega com muita dificuldade. Muita dificuldade de afastar da família, muita dificuldade, por exemplo, com 4 anos, eles já começam a escrever um nome, então, de segurar numa caneta. É mínima coisa, até apertar uma cola. A criança, se não for para o ambiente escolar, chega no primeiro ano com muita dificuldade. Faz diferença. É outra criança. Faz diferença essa questão da autonomia, até a questão da pinça, né? Da criança pegar os objetos. É muito incrível, né? A evolução de uma criança que vai muito cedo e aquela que não vai também. Claro que ela já vai desenvolver, mas o ambiente escolar ele é muito favorável. Uhum. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta em 30 segundos. Voltamos com a Simone Cotrim e nós vamos falar sobre alunos autistas. Simone, eu queria que você falasse para a gente quando você recebeu o seu primeiro aluno autista aqui na instituição. Então, eu abri a escola em 2007. Em 2008 eu já estava com uma menina. Eu não tinha experiência, eu tinha pouquíssimo conhecimento, né? Eu tinha acabado de fazer pedagogia. E no curso de pedagogia a gente tem, pelo menos na minha época, tinha pouco conteúdo, né? De transtornos, de deficiências. Então eu recebi aquela menina em 2008. Só que eu recebi aquela menina em outubro, mais ou menos, de 2008. Sim. Como ela só tinha 3 anos, ela nem tinha feito 3 anos ainda, ela fazia umas ecolarias, né, que eu chamava de barulhinho, né, e que eu não sabia o que era. Porém, ela foi lá para a salinha das crianças de 2 anos, usava fralda, usava um paninho,
E naquela época o pai comprou alguns materiais e nós não conseguimos usar, mesmo sendo outubro. Aí o alerta começou a vir na cabeça. Com a turma de 3 anos, que ela já ia no ano seguinte, tinha uma quantidade muito grande de material para usar. Eu chamei o pai, falei assim, olha, nós ainda não conseguimos fazer com que ela se envolva, vamos esperar, não adquira todo esse material agora, os pais toparam. Naquele ano, ela tinha um desenvolvimento até ideal para uma criança de 3 anos. Não dava para ter ainda tanta certeza do que ela poderia ter, porque ela tirou a fralda na época certa, ela, sabe, frequentava a salinha. Só que o que aconteceu? Com 3 anos, os pais resolveram se separar. Ela ficava período integral na escola, o que não é nada benéfico, né, para uma criança autista. E ela chorava demais. Daí ela se apegou a mim, ela entrava chorando no meu colo e praticamente ficava na minha sala. Daí, assim, da minha sala, daí foi piorando. E a mãe, daí como os pais estavam ali naquela briga, tudo eles achavam que a menina chorava por causa disso. Não dava para perceber realmente, né? E a gente procurando. Como a menina não falava, a gente começa a procurar uma fono, procura um especialista, para ver se algum especialista ajudava a gente naquele processo, entender todo aquele processo. Porque né? até então, naquela época, vocês não sabiam lidar com crianças especiais, porque ela não tinha um diagnóstico, pelo que você está me dizendo. Os pais em nenhum momento chegaram a falar, olha, existem algumas coisas que chamam atenção. Não houve uma troca com vocês? Não houve. Eu acredito, na época eu acreditava até que os pais serem muito jovens poderiam ter causado algum prejuízo de desenvolvimento, assim, não conversava tanto com a criança, não brincava tanto, por isso que de repente ela era muito infantilizada. Eu até acreditei nessa possibilidade. Daí, até 6 anos, a menininha ficou por lá. E eu tentando falar com a mãe, e a mãe, eu falava para as vezes, quando ela chegar e pedir para entrar, ela nunca tinha tempo, porque ela trabalhava à tarde, e nada, e nada, e nada, até um dia eu comecei a estudar, porque daí já começou a vir a suspeita, né? Os anos passaram, ela continuou sem falar, a menininha não falava, com 4 anos, com 5 anos, e daí parou de frequentar a salinha, ela ficava na salinha, tinha os aniversários, ela tampava o ouvido. Ela não interagia. Não interagia. Daí, mas os pais não foram procurar um especialista? Não. Ela teve diagnóstico? Daí com 6 anos, quando ela, no final, por exemplo, no final de dezembro, ela ia completar 6 anos, ela já ia para o primeiro ano. Só que pedagogicamente eu não tinha conseguido até então fazer nada com ela. Nada. Porque assim, eu não tinha essa resposta, não tinha esse respaldo, né? E daí o que eu fiz? Eu estudei bastante, fiz cursos, chamei e falei, olha, a situação é essa. Eu acredito que ela possa ter algum transtorno. Eu estudei, olha aqui. Infelizmente, para mim é tudo muito novo. Eu não tenho condições hoje de fazer o trabalho. Mas eu vou com você procurar uma escola. Vamos. Eu fiz uma relação de escola, procurei várias escolas. Eu sou a favor de escola regular para criança. Infelizmente, naquela época, tem 16 anos, nós não achamos. Ela colocou numa escola de crianças com deficiência. Hoje essa garotinha tem 17 anos e ela não desenvolveu tanto como ela poderia ter desenvolvido numa escola regular. Né? E naquela época, o que aconteceu? Quando eu falei para a mãe que eu não conseguia, aquela foi a divisor de águas mesmo, né? A virada de chave que eu falei, eu nunca mais vou deixar de fazer o trabalho. Daí até então, naquele momento, eu comecei a estudar muito, fazer muitos cursos, fui fazer psicopedagogia, cobrei das professoras, falei, gente, vamos estudar, vamos conhecer, porque qualquer um que bater aí eu vou aceitar. Nós vamos ter que conhecer rápido, para já falar para a família, no berçário, a gente já tem esse tipo de trabalho. Então foi aquele momento que eu falei, agora. Você procurou se especializar. Você teve essa necessidade a partir do momento que você recebeu aquela aluna naquela condição, naquela época, 17 anos atrás. Você foi clara com a mãe, eu não tenho como atender, mas você foi direcioná-la. No entanto, assim, infelizmente ela foi para uma escola que não a fez com que ela desenvolvesse, e a partir disso você falou, bom, eu preciso mudar a forma e atender esses alunos. E aí, na época, né, você recebeu crianças nessas condições, depois do tempo passou, você recebeu mais crianças nessa condição. Teve alguma que veio de alguma instituição que foi rejeitada? Você pode contar se teve algum episódio assim pra gente? Logo no início não, né? Que foi lá em 2007, 2008, 2009, no início não. Eu tive casos do berçário de nós termos identificado, porque eles começam novinhos e nós conseguimos identificar. E naquele ano mesmo, tipo 2010, mais ou menos, eu recebi uma menininha de 3 anos já autista, mas já com laudo,
mas sem vir de outra escola. Sim. Porém, o que eu percebi? De 5 anos para cá, 6 anos, eu tenho recebido muita criança que tenha sido rejeitada em outras escolas, sim. E que passaram por momentos bastante difíceis em outros ambientes. Porque o que acontece muito, né, Simone, que a gente escuta muitas vezes a escola não aceita o acompanhante terapêutico, muitas vezes a escola não tem um auxiliar para poder acompanhar essa criança, então existe uma série de coisas que acabam impedindo aquela criança ficar naquele ambiente. E aqui, como é? Quando você recebe uma criança nessa condição, você recebe o AT, você tem uma auxiliar para poder acompanhar aquela criança? Fala um pouco para a gente. Então, eu sempre fui muito sincera com as famílias, né? Depois que eu tive esse caso dessa menininha aqui, eu não tive apoio da família, eu não tinha apoio de ninguém, né? Nenhum especialista. Todas as crianças que eu recebo, a maioria das vezes já com diagnóstico, né? Todas foram com diagnóstico depois. Eu já faço esse combinado com a família. Eu já procuro saber quais os especialistas que aquela criança trabalha, como que é trabalhado, se ela vem de outra escola, se ela tem acompanhante terapêutico. Eu já faço todo um processo, monto o PEI, né? Para acompanhar, se são as crianças pequenininhas da unidade 1, né, de meses até 4 anos. Eu tenho as minhas auxiliares de classe que fazem esse apoio, né, apoio de diversos aspectos, até pedagógico. Porém, os acompanhantes terapêuticos, eu acredito, eu não consigo entender por que as escolas não recebem. Porque para nós, é a oitava maravilha do mundo. Porque enquanto nós estamos ali aplicando o pedagógico, o acompanhante terapêutico está tratando dos comportamentos. Sim. Em sala de aula. Então eu não consigo. Vai ajustando, né? É. Quantas crianças especiais vocês possuem hoje, Simone, no colégio? Aproximadamente. 30. 30. Todas com autismo ou tem outras deficiências? Tem outras deficiências, então eu tenho vários autistas, é o maior número. Daí eu tenho 2 com dislexia e um cadeirante que teve paralisia cerebral. Todas nessa unidade ou tem alguma na unidade que você recebe os alunos do maternal ao infantil 4? Eu já tenho 2 casos recentes que foram esse ano, um de 3 anos e um de 4 anos lá na unidade. Os demais aqui. A gente falando novamente sobre a questão do acompanhamento terapêutico. Você é receptiva, você e sua equipe, com as orientações que eles passam para você, para sua equipe? Como vocês lidam? Porque tem escola que, assim, elas escutam, mas elas não aceitam. Como funciona, né? Assim que eu recebo a criança e ao longo do tempo que a criança está aqui conosco, nós sempre temos contato com todos os especialistas que acompanham aquela criança. Então, qualquer um que quer falar conosco, por algum motivo, a gente atende. Então, cada um vai trazer o seu olhar, né? O psicólogo traz o dele, mesmo o neuro traz o dele, cada um tem o seu olhar. Nós somos super receptivos no que eles falam, porque na maioria não vem aqui, né? O acompanhante terapêutico tem essa orientação. Nós fazemos essa troca também igual os acompanhantes terapêuticos, eles fazem relatórios. E daí, num determinado momento, a psicóloga vem e ouve a escola para fazer aquele... Então, e eles orientam sim. Os terapeutas orientam, os acompanhantes terapeutas orientam demais. Eu percebo que existe uma parceria bastante positiva dos professores com terapeutas, bastante positiva, em diversos aspectos. Tanto eles nos ajudam, como nós nos ajudamos. Quando, por exemplo, igual nós, as professoras aqui aplicam os conteúdos, né? Quando a criança tem mais dificuldade. E os acompanhantes terapêuticos, por exemplo, fulano, olha a sala enquanto eu estou sentada aqui, eles olham numa boa, eles fazem parte, eles terminam fazendo parte, assim, da nossa equipe. Da equipe. Né? E todos gostam, eu percebo que todos saem daqui bastante, saem ou permanecem e estão sempre todos satisfeitos. Essa troca é muito importante, porque se a gente pensar que a escola faz parte da vida da criança. E o acompanhamento multidisciplinar, ele também faz parte. Se vocês não tiverem um trabalho efetivo dentro daquele ambiente, fica muito complicado. Então, assim, aqui você está me dizendo que na tua escola você não tem nenhum problema em aceitar os acompanhantes terapêuticos. Correto? Correto. Porque eu tenho esse olhar, né? Ao longo dos anos foi me vindo esse olhar. Porque por mais que o pedagogo se especialize, ele não tem condições de trabalhar muito rápido o pedagógico e o comportamental. Então, um acompanhante terapêutico ali, ele vem única e exclusivamente com essa postura, trabalhar comportamentos.
né? E eu vou dar um exemplo, por exemplo, hora do recreio. Hora do recreio é um Sim. horário que as professoras estão no café. Então eu tenho os inspetores que ficam no pátio, porém eu preciso de pessoas olhando, até trabalhando essa questão de interação social, que é onde o acompanhante terapêutico entra. Outra coisa, um ambiente bastante distrator para criança autista ou qualquer outro, é a aula de educação física. A aula de educação física sem um acompanhante terapêutico é impossível. É, porque eles ficam muito rígidos, né, Simone, nos comportamentos. E o AT, ele está ali para poder mediar, para poder contornar situações e fazer com que ele consiga fazer a interação com os amigos e vice-versa. A gente está chegando ao final dessa entrevista e agora eu gostaria que você nos falasse, como instituição, dê um recado para as mães, que muitas vezes a gente tem muitos relatos, né? Eu, como uma mãe atípica, na instituição onde meu filho faz acompanhamento multidisciplinar, a gente já escutou muitos relatos de crianças que são rejeitadas nas instituições escolares, que era um lugar onde deveriam abrir as portas e muitas vezes elas são fechadas. Qual o recado que você daria para essas mães? Nossa, de chorar, na verdade, sabe? É um sentimento. Eu me envolvo com o que elas estão passando. Para mim é muito difícil. Eu sei o que essas crianças passam. Eu não tenho palavras, gente. Eu não consigo. Eu percebo que muitas mães são resistentes, assim, elas escolhem aquela escola e escolhem muito a escola pela estrutura, né? E acreditam que aquilo que é o correto e de Sim. repente e sabe, e daí de repente aquela criança fica. Quando não se quer fazer o trabalho, gente, é lamentável o que a gente vê. É lamentável dos relatos que eu tenho de crianças que realmente os amigos vão pro parque, a criança fica na sala. Eu fico imaginando. Eu não consigo. Porque assim, eu não entendo porque as escolas não fazem. Né? Eu simplesmente não entendo. E eu não faço porque eu sou autista, porque eu soube há tão pouco tempo. Então, assim, eu acho que é pura falta de amor ao próximo. Eu acho que quando não há amor, não há educação, né? Porque educação é ver a criança como um todo, né? Eu não tenho nem palavras para passar para essas mães. E que elas sejam fortes. Fortes, que elas, assim, né, vejam aí o que elas, junto com as terapeutas, o que é o mais ideal para aquela criança, né? Às vezes o ideal, eu percebo que principalmente as crianças menores, o ideal, a mãe, ela, infelizmente, muitas mães, elas ficam ansiosas porque está vendo o tempo passar, é preocupante mesmo, mas acreditar que dá para fazer o trabalho e tem muita gente que gosta de fazer. Eu mesmo participei recentemente de uma palestra na diretoria de ensino e lá tinham, tipo, 100 escolas, todas preocupadas era sobre o assunto, preocupada como fazer o nosso melhor. E muita gente levantou a mão, assim, querendo fazer mesmo. Bacana, Simone. Muito, mas muito obrigada. Primeiro por nos receber e, assim, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, porque não são todas as instituições que abrem as portas e recebem os nossos filhos de braços abertos. Muito obrigada. De nada, conte comigo, eu acredito no trabalho, eu acredito no desenvolvimento. Obrigada pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais um episódio de Mães Atípicas Somos Muitas. Esse podcast tem produção de Flávio Silva e Patrícia Lima. Edição de Flávio Silva. Roteiro de Patrícia Lima. Direção de Flávio Silva. Mídia e assistente de produção de Karine Edmara. O podcast Mais Atípica Somos Muitas tem apoio do Colégio Paulo Avelar.